Sejam bem-vindos, que Deus continue resplandecendo a glória dele sobre nós todos os dias da nossa vida, amém? Pode tomar o seu lugar. Nós estamos numa série de mensagens, onde aos domingos nós estamos falando sobre fé em Deus. Nós estamos aprendendo a cada dia a colocar a fé na presença do Senhor. Como nós estamos aqui sempre dizendo, né? Em muitos momentos nós depositamos nossa confiança, nossa esperança em tantas coisas. Muitas vezes nós estamos colocando, né, a nossa esperança e confiança em lugares que não deveríamos colocar. Mas através desta série, Deus está nos ensinando aonde aplicarmos a verdadeira fé. Em quem devemos verdadeiramente confiar? Diga para quem está do seu lado, tenha fé em Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode confiar nele. Amém? Nós estamos aprendendo a ter fé em Deus, a aplicar nossa fé em Deus. Por isso Hebreus 11, 1 e 2 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Se há um caminho que nos faz viver muito mais da parte de Deus, se há um caminho que gera testemunho, é o caminho da fé. É quando nós passamos a entender que por meio da fé é que nós vivemos o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Por isso acredite, você é o próximo a testemunhar, a sua geração vai testemunhar das grandezas de Deus em sua vida, amém? Não, calma aí, para tudo, nós estamos falando de fé, e eu estou declarando sobre a sua vida, que assim os nossos antepassados alcançaram testemunho por meio da fé, e eu estou dizendo que você é o próximo a gerar testemunhos, e você está dizendo, amém. Vamos lá, voltando. Você será o próximo a testemunhar das grandezas de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! E uma igreja de fé é uma igreja a qual o Senhor está liberando bênçãos sem medidas. Agora diga para quem está do seu lado, gostei. Diga para ela, agora eu senti a fé aqui. Amém? É diferente ou não é? Entende o que é viver pela fé? É darmos intensidade naquilo que Deus tem para nós. Quando nós vamos no estádio, quem gosta de futebol sabe. Você está no estádio, você grita, você vibra com o seu time. Quando sai um gol, você não fala, gol. Não, quando sai um gol, o estádio delira. O jogador recebe aquele grito. Não é assim que funciona? Com as coisas de Deus não são diferentes. Nós temos que dar intensidade naquilo que os céus têm para nós. Há milagres de Deus sendo liberados aqui nessa noite. Há coisas sobrenaturais que já estão acontecendo. Há palavras de vida que estão sendo liberadas sobre você. Por isso nós temos que tomar posse de tudo aquilo que vem de Deus para nós. Isso é viver pela fé. É acreditarmos nas verdades de Deus, e não nas mentiras do mundo, não nas mentiras do diabo. Não, é acreditarmos e tomarmos posse daquilo que o Pai está falando ao nosso coração. É aplicarmos a nossa fé, como aprendemos aqui, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor está falando para nós. Se Deus falou, Ele é fiel e justo para cumprir, então eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. É assim que funciona. Por isso nós estamos aprendendo nessa série a ter fé em Deus, a colocar a nossa fé, a aplicar a nossa fé nele.
E eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 14, nós estaremos lendo do versículo 10 em diante. Êxodo capítulo 14, do versículo 10 em diante. O tema desta mensagem é: por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Por que clamam a mim? Diga ao povo que marchem. É necessário dar passos de fé. Diga para quem está do seu lado: é necessário dar passos de fé. Nós vamos ler Êxodo capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 22, que diz assim: Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se e colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Feche os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor e buscar todas as direções que vêm dos céus. Pai, nesse momento nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de estarmos recebendo, Senhor, a tua palavra. Sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a tua voz. Por isso, Espírito Santo, tenhas a liberdade de agir, de operar conforme os teus planos e propósitos aqui nesta noite. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, buscando viver a cada dia pela fé, porque cremos que o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Revela-nos as coisas que estão encobertas e que manifeste o teu reino sobre nós. Senhor, que não seja uma noite qualquer, mas seja uma noite marcada pela glória de Deus, que seja uma noite marcada, Senhor, por experiências profundas, assim, Pai, como nós lemos nesta história, que eles tiveram ali a manifestação da Tua glória, que assim aconteça hoje, que assim aconteça em nossas vidas. Queremos, Pai, Senhor, águas profundas, queremos viver, Pai, por meio, Senhor, da fé que o Senhor colocaste em nossos corações. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua glória seja manifesta sobre lares, sobre casas, sobre famílias, sobre a saúde, que a Tua glória seja manifesta sobre todas as áreas.
É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos a Ti, porque confiamos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que realiza. Por isso, Senhor, que a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O texto que lemos, ele fala sobre o momento em que Moisés, pela direção de Deus, conduz o povo de Israel a sair da escravidão do Egito para uma terra que havia preparado para eles como promessa. Aqui nós vemos um momento em que Deus havia dito àquele povo que os tiraria da escravidão. Um povo que estava aproximadamente 400 anos escravo. Gerações em gerações já estavam ali no Egito. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés e diz àquele povo: levarei vocês a uma promessa. Levarei vocês a uma terra prometida. Levarei vocês a uma terra que mana leite e mel. Deus estava mostrando àquele povo que ele tinha coisas maiores. Deus estava mostrando àquele povo que existia uma promessa. No entanto, os israelitas tiveram que mudar o rumo da jornada e acampar entre o deserto e o Mar Vermelho. O povo estava sendo conduzido por ele. Foi Deus que conduziu Israel por aquele caminho. É certo que nem sempre o caminho, ele é um caminho de facilidades. Quando nós vemos aqui, nós vemos que não era um caminho considerado fácil. Não era um caminho curto. É certo que não era um caminho de lógicas. Mas como nós vemos na palavra de Deus, apesar de tudo isso, era o caminho que o Senhor estava os conduzindo. Apesar de tudo, era o caminho de Deus. Diga para quem está do seu lado aí: o caminho, diga com fé, o caminho pode não ser fácil. O caminho pode não ser curto. O caminho pode não ter lógica. Mas o caminho é de Deus. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós vemos através da palavra que era o próprio Deus que estava conduzindo eles. Era o próprio Deus que estava direcionando a vida deles. Não é porque recebemos uma promessa que trilharemos um caminho de facilidades. Não é porque nós recebemos uma promessa ou porque Deus fez uma promessa que não teremos um deserto no meio do caminho. Que de repente não teremos um mar à nossa frente. Nós temos que entender que quando este povo recebeu a promessa, eles acreditavam que haveria um caminho de facilidade. Se Deus falou que vai me tirar do Egito e vai me colocar numa terra prometida, eles acreditavam que não haveria dificuldades no meio do caminho. Se Deus prometeu, Ele vai nos tirar daqui e vai já introduzir diretamente numa terra. Uma terra boa, uma terra gloriosa, uma terra que mana leite e mel. Era isso que aquele povo estava acreditando e confiando. Por isso nós vemos através da história que esse povo, ele estava desesperado diante da dificuldade que eles estavam à frente.
Nós vemos que, por causa destas dificuldades, o povo ele estava ali em desespero. Mas sabe o que é mais lindo quando nós observamos e olhamos essa história? Nós vemos que quando Deus ele manda alguém ir, Ele nunca manda essa pessoa sozinha. Deus, quando Ele manda um povo ir, a sua presença vai junto. Tudo que Deus Ele manda eu e você fazermos, acredite, Ele está presente. Quando Deus Ele manda você ir, Ele vai contigo. Eu sei, diante das dificuldades, as perguntas vêm. Diante de um mar, diante de uma impossibilidade, muitas vezes o inimigo coloca em nossa mente: aonde está o seu Deus? E muitas vezes nós também questionamos isso. Eu particularmente já vivi e às vezes vivo essa situação. No momento mais desesperador da minha vida, um problema de saúde. Em muitos momentos eu me perguntei: aonde está Deus? Tanto para quem conhece o meu testemunho sabe, abri a janela do quarto, olhei para o céu e acabei dizendo para Deus: aonde quer que você estiver, me ajude. Porque a sensação que eu tinha é que Deus não estava mais ali. Era que Deus não se fazia mais presente. Por isso nós, em muitos momentos, não conseguimos compreender aquilo que Deus está buscando fazer. A palavra do Senhor nos ensina que Ele é um Deus conosco. Deus estava somente ensinando aquele povo e dizendo: confiem, eu sou um Deus presente. E é isso que Ele está dizendo ao meu e ao seu coração. Confie, porque eu sou um Deus que anda contigo. Eu sou um Deus que está ao seu lado. Deus estava mostrando isso àquele povo, Deus estava ensinando eles que quando Ele manda ir, Ele vai junto, Ele está presente. Não é porque nós estamos vivendo adversidades que Deus não está ali. Deus está conosco em todos os momentos. Por isso, quando nós pegamos a palavra de Deus aqui em Êxodo, no capítulo 13, quando nós voltamos um pouquinho, capítulo 13, versículo 21 e 22, olha o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor ia à frente deles, e o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Mesmo que eles estavam em um deserto, a presença de Deus estava ali. Através desta nuvem, através da coluna de fogo, Deus estava mostrando a eles que havia a presença. A presença era com eles. Diante dessa história, nós passamos a observar o cuidado de Deus. Um Deus presente, um Deus conosco. Eu não sei qual o deserto você está enfrentando, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você não está sozinho, você não está sozinha. Há um Deus presente, há um Deus conosco, há um Deus na sua vida.
Aleluia! Mesmo no deserto, havia a presença de Deus. Não são dificuldades que determinam se a presença está ou não está ali. Pelo contrário, o inimigo tenta em muitos momentos nos mostrar que quando a dificuldade aparece, Deus te abandonou. Deus não está com você. Mas isso não é uma verdade. Por isso o Senhor, Ele me trouxe aqui para te mostrar, como Ele mostrou a esse povo, Ele vai à nossa frente. Assim como a nuvem ia, assim como a coluna de fogo ia, Deus, Ele vai à nossa frente. Para você que entrou aqui buscando uma resposta de Deus, talvez se sentindo sozinho por algo que você está enfrentando, olha o que Deus tem para o seu coração, olha o que Ele manda te dizer, Isaías 41:10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mateus 28:20 diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Romanos 8:38 e 39 diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Josué 1:9 diz, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Aleluia! Aleluia! Há uma resposta de Deus para você aqui nessa noite. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um Deus conosco, existe um Deus presente. Deus está mostrando que Ele está independente das circunstâncias. Ele é um Deus que se faz independente se os momentos são bons ou se os momentos são ruins. Há uma frase de Martin Luther King Jr. que disse, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Eu não sei como está a sua situação, eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está te dizendo, não pare, é tempo de avançar em fé. Não pare, é tempo de avançar em fé. É necessário dar passos de fé. É tempo de avanços. Hebreus 10:38 diz, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam, crendo a cada dia mais na conservação da nossa alma. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? A vivermos a cada dia pela fé. O Senhor está nos ensinando que é tempo de avanços. Tem momentos que Deus permite chegar em nossa vida para aperfeiçoar os valores que nós carregamos. Deus está aperfeiçoando a nossa fé, assim como Deus estava aperfeiçoando a fé daquele povo. Deus estava ensinando eles a confiar. Deus estava dizendo, isso não é para destruição, isso é para que a minha glória se manifeste. Por isso acredite, Deus Ele está te levando a um novo nível de fé. Deus Ele está nos fazendo viver coisas que trarão experiências, que nos elevarão na fé.
O Senhor nos aperfeiçoa a cada dia. A ordem de Deus é para avançar. Diga para quem está do seu lado, a ordem de Deus é para avançar. Diga para ela agora, e não recuar. Então diga para ela, marche. Amém? Quando nós vemos esse contexto, nós tiramos alguns princípios, algumas verdades. E o primeiro princípio, a primeira verdade é: não é tempo de recuar. Diga para quem está do seu lado, não é tempo de recuar. Êxodo 14, do 11 ao 12 diz: e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Nós vemos que o lugar que eles estavam era um lugar terrível, era um lugar desesperador, era um lugar que nós vemos de grande desânimo, porque eles estavam diante de uma grande dificuldade. À frente um mar, atrás os inimigos. O povo estava num beco sem saída. Imagina diante dessa situação. Desespero é o que não faltava. Tanto que eles estavam desesperados que nós vemos que eles estavam pensando em se entregar, em recuar, em voltar atrás. Eles estavam aqui pensando em desistir de tudo aquilo que Deus havia prometido. Eles estavam pensando em voltar à vida da escravidão. O povo estava tão desesperado que eles estavam dizendo: é melhor ter ficado lá, escravos, do que estar aqui e morrer no meio do deserto. Talvez você entrou aqui dentro de uma condição também desesperadora. Talvez você pensou em desistir, em abandonar tudo. Talvez passou pela sua mente em chutar o pau da barraca, como diz aí fora. Mas Deus, Ele está dizendo aqui: não desista das promessas. Não desista daquilo que eu tenho para a sua vida. Não desista daquilo que eu disse que faria em você e através de você. Não desista, era o que o Senhor estava dizendo. Deus estava mostrando àquele povo, aquelas pessoas: não é tempo de recuar, é um tempo de avançar. Vocês ainda não entenderam o que está acontecendo. E é isso que o Senhor está dizendo para você aqui: não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Não é tempo de paralisias, é tempo de avanços. É tempo de buscarmos a cada dia mais o que o Senhor tem. Problemas são oportunidades para se descobrir as soluções de Deus. A vida pode nos dar 1000 motivos para desistir, mas Deus sempre nos incentiva a prosseguir. Talvez o que você esteja vivendo, o que você esteja passando, não tenha saída. Mas acredite, Deus tem um escape para você. Deus tem um escape para o seu casamento, Deus tem um escape para a sua vida. O que eles estavam vivendo não era fácil, estar diante de um mar, os inimigos atrás. Mas Deus tinha o escape que eles precisavam. Deus tem o escape que você precisa. Deus, Ele tem uma promessa em nossas vidas. Adversidades são oportunidades para que a glória de Deus se manifeste. Muitas vezes estamos vivendo adversidades simplesmente porque Deus quer manifestar a sua glória. Os problemas que vêm, as adversidades que acontecem, é a oportunidade da glória de Deus se manifestar. Por isso não recue, avance a cada dia mais.
Entenda o que o Senhor busca de nossas vidas. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 121:1 e 2 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem aborta processos, aborta promessas. Não recue. Eu sei, a dificuldade é grande, mas não recue, diz o Senhor. Avance a cada dia, porque Deus tem milagres, Deus tem vitória, Deus tem promessas, Deus vai realizar grandes coisas em nome de Jesus. Por isso o primeiro princípio, a primeira verdade é: não é tempo de recuar. O segundo princípio e verdade que nós extraímos desse texto é: acredite no livramento do Senhor. Êxodo 14, do 13 ao 14 diz: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Tão somente acalmem-se. Moisés aqui é levantado diante de todo aquele desespero para dizer ao povo: acalmem-se. Eu sei, vocês estão desesperados, o problema é grande, eu também não sei nem como vai ser solucionado isso, mas Moisés estava dizendo para eles: acalme-se. Diga para quem está do seu lado aí: acalma o seu coração. Moisés estava sendo levantado ali para dizer isso a eles. Eu sei, às vezes nós olhamos e dizemos: não está fácil. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: mas está difícil. Muitas vezes nós não estamos entendendo nada. Eu sei que em muitos momentos nós estamos diante de situações que nós não entendemos os caminhos. Mas aqui Deus levanta um homem para dizer àquele povo: não tenham medo, porque eu sei que o Senhor trará livramentos para nós. E Deus me levanta hoje aqui para te dizer: há livramentos dos céus para a sua vida. O Senhor diz: não tenha medo, Deus dará o livramento que você precisa em nome de Jesus. Aleluia. Não tenha medo, o Senhor trará o livramento. Moisés, ele não tinha todas as convicções. Moisés também não sabia como solucionar aquilo. Moisés, em muitos momentos, também não estava entendendo muito bem o caminho. Mas Moisés tinha uma certeza de quem havia prometido. Moisés sabia quem havia dito a ele. Por isso o Senhor está trazendo aos nossos corações convicções de que, ainda que tudo esteja confuso, confie em quem te prometeu, porque quem te prometeu é fiel e justo para cumprir todas as promessas em sua vida. Tem horas que nós não entendemos nada, mas você não precisa entender, você precisa crer, confiar, porque é Deus que fará, é o Senhor que realizará. Nós precisamos somente crer que a promessa não veio de qualquer pessoa, a promessa ela veio de Deus. E por acaso ou porventura prometeria e não cumpriria? Falaria e não iria fazer? Deus está mostrando
que ele vai à frente. Quem estava conduzindo este povo era Deus. Eles estavam diante do mar para que a glória se manifestasse. Por isso nós precisamos entender aquilo que o Senhor está dizendo. Ele está trazendo uma verdade em nossos corações. Acredite no livramento, no Senhor. Acredite em quem te prometeu. O terceiro princípio que nós extraímos aqui, e ele termina dizendo aqui em Jeremias 1,7: e eu estou com você para te livrar, diz o Senhor. Se Deus deu o livramento àquele povo, Deus dará o livramento a você também, amém? O terceiro princípio que nós extraímos aqui é: entenda que chegou o momento de marchar. Diga para quem está do seu lado: chegou o momento de marchar. Por isso, diga para quem está do seu lado: comece a marchar. 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 Eu sei, parece loucura, mas comece a marchar. Eu sei, parece doideira. Comece a marchar. Enquanto você marcha, Deus faz milagres. Comece a marchar. Comece a marchar. Vamos? Comece a marchar. Diga para quem está do seu lado: vamos? Comece a marchar. 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 Não. Já não seguiu a direção. Está errado. Não é marchar de qualquer jeito. Diga para quem está do seu lado: não é marchar de qualquer jeito. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem uma direção. Então vamos lá de novo. Comece a marchar. 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 Enquanto vocês vão marchando, continua. Enquanto vocês vão marchando, acredite. Há milagres de Deus se manifestando. A glória de Deus, eu sei, nós às vezes não estamos entendendo muitas coisas. Mas acredite, o Senhor faz conforme Ele quer. Existem coisas que são loucuras. Como vai abrir o mar? Deus simplesmente disse àquele povo: por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Então diga para quem está do seu lado: se prepare. Há milagres de Deus te alcançando. Há milagres de Deus sendo liberados. Há milagres de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Entenda que chegou o momento de marchar. Êxodo 14:15 diz: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Numa outra versão diz: por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Quer começar a marchar de novo? Não, brincadeira. Tem gente que gostou, tá tudo certo. Isso é bom, tem atitudes. Diga para quem está do lado: tem atitudes. Aqui nós vemos que Deus estava dizendo a eles: chegou o tempo de agir. Chegou o tempo de ter atitudes. Deus estava mostrando àquele povo que orar é bom, clamar é bom, é o princípio fundamental. Eu sei que talvez você esteja dizendo: eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou se consagrando. Tudo isso é importante, não pare de fazer isso. Mas chegou o tempo em que Deus olhou para aquele povo e disse: chega somente de orar, é o tempo de agir, é o tempo de atitudes. Por isso grave o princípio da fé. Nós temos que entender que existem tempos de oração, mas existem tempos para que haja ação. Existem tempos em que nós vamos orar e existem tempos que nós precisamos agir. Você quer um exemplo disso? Eu estava orando a Jesus para que Deus pudesse abençoar o meu lar, a minha casa, a minha família, para que eu pudesse a cada dia mais ter uma família abençoada. Sempre foi o meu sonho, a minha oração a Deus. Só que aí
de repente, quando eu vejo a minha esposa, inclusive ela falou um pouquinho sobre isso, né? Ela, vez ou outra, começava a reclamar, né? E dizer, não sei se a sua faz isso também, mas a minha faz às vezes. Não sei se é só na minha casa, mas a minha esposa começou a reclamar de que o casamento não estava legal, que as coisas não estavam bem. E ela começou a mostrar a insatisfação que ela estava vivendo. E eu lembro que eu continuei orando e dizendo, ok, Deus, ajuda a resolver aí, tem algo que está acontecendo ali que eu nem sei, porque assim, para mim estava tudo bem, entendeu? Para mim estava tudo certo. Eu dizia, não, mas qual é o problema? Não estou entendendo. O que será que ela está dizendo? O que será que ela está falando? Até o dia que ela até testemunhou aqui, ela chegou no carro junto com a apóstola, que é minha mãe, e aí ela começou a desabafar tudo que ela estava vivendo naquele momento, e eu fiquei no banco de trás olhando, dizendo, meu Deus, eu achei que estava tudo certo, e estou vendo que não está nada certo. E eu lembro que, a partir daquele momento, Deus começou a me mostrar que havia uma necessidade de agir. Eu estava orando, eu estava buscando, eu estava pedindo a Deus que eu pudesse ter uma família que fosse plena, uma família que fosse referência, uma família a cada dia estruturada. Até o momento que Deus mostrou para mim que a coisa não estava tão bem assim. E eu lembro que depois de tudo que aconteceu, até ela relatou aqui todo o contexto, depois de tudo que aconteceu, eu lembro que conversando com a apóstola, Deus ministrou o meu coração. Foi quando a apóstola olhou para mim e disse, filho, você precisa ter novas atitudes. Você precisa agir dentro da sua casa. E foi quando, depois de ser ministrado por Deus, eu disse, quer saber? Chega de ficar torrando tempo com coisas que eu não devo torrar tempo, até porque eu entendi a insatisfação dela. Uma insatisfação gerada porque eu não estava tão presente assim. Apesar de estar dentro de casa, não estava tão presente assim. E foi quando eu decidi doar o meu tempo mais a elas. Assumindo um propósito diante de Deus e dizendo, Deus, quando eu sair do emprego e chegar em casa, não vai ser para trabalhar, não vai ser para ficar no celular, não vai ser para fazer outras coisas a não ser doar tempo à minha família. Eu quero ser um pai mais presente, eu quero ser alguém que esteja mais ao lado da minha esposa. Eu quero ser um marido de verdade. E eu lembro que eu comecei simplesmente a agir, por isso que ela até disse aqui no testemunho, né, que ela não sabe o que aconteceu, e de repente quando ela viu tudo aquilo que estava ruim, de repente começou a acontecer coisas extraordinárias da parte de Deus. Sabe o que Deus mostra com isso? Que existem milagres que só irão acontecer quando nós tivermos atitudes. Existem coisas que nós estamos deixando de viver porque só estamos orando e não estamos agindo. Não estamos fazendo conforme a direção dos céus. Não estamos atentos de que para que o milagre aconteça eu preciso primeiro colocar o pé e Deus coloca o chão. Às vezes nós estamos clamando e clamando e clamando e Deus está dizendo, ei filho, por que clamas a mim? É hora de marchar. É hora de ter atitudes. É hora, você quer um emprego melhor? É hora de você se especializar mais. É hora de você se dedicar mais. É hora de você estudar um pouco mais. Saia de frente do celular e vai estudar. Vai se especializar. E muitas vezes nós estamos orando a Deus e dizendo, Deus, por que as portas não se abrem? Por que eu não consigo uma promoção? Por que eu não consigo sair dessa crise financeira? Porque Deus está dizendo, é hora de marchar. Tenha atitude e permita que eu abro o mar para você. Você está entendendo, pelo exemplo que eu dei aqui, o que Deus está querendo dizer aos nossos corações, quando Ele diz, é hora de marchar? O Senhor está nos mostrando que a fé, sem obras, ela é morta. Tem gente que pergunta, tem como dimensionar a fé? Eu digo sim. Mas como?
Basta olhar as suas atitudes. Basta olhar os seus comportamentos. Quer materializar a fé? Basta ter atitudes de fé. É pelas atitudes que eu provo a minha fé. Não é dizendo simplesmente que eu creio, mas é tendo a atitude de quem crê. É por isso que muitos lares às vezes não vivem o extraordinário de Deus. É por isso que na vida financeira não vivemos o extraordinário de Deus. É por isso que em muitos momentos não conseguimos que o mar se abra. E talvez você está clamando, você está orando, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de ter atitudes, é tempo de posicionamento em fé, é tempo de avançar, é tempo de termos a cada dia mais um comprometimento com aquilo que Deus está falando aos nossos corações. É um tempo de marchar. Diga de novo para quem está do seu lado: marche, 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 marche. Diga para ele: tenha atitude, meu filho. Eu sei que tem gente que foi parado enquanto eu estava marchando, tudo bem, deixa eu me passar por ridículo, não há problema nenhum. Pelo menos aquele que tem atitude demonstra sua fé, e quem demonstra sua fé, há milagres, há coisas sobrenaturais. Não importa o que vão pensar de você, simplesmente marche, porque Deus tem milagres extraordinários para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ah, mas vão achar ridículo se eu fizer isso. Ah, o que os meus amigos vão dizer. Ah, mas e se de repente zombarem da minha cara? E eu estou preocupado com o que os outros vão pensar? Eu estou preocupado em agradar o coração de Deus e viver a cada dia mais pela fé. Por isso nós temos que entender o que o Senhor está nos chamando a viver. Ele olhou para esse povo e diz: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Há um tempo de avanços. Deus tem milagres para você. O último princípio para nós encerrarmos e verdade ao nosso coração: siga corretamente as orientações de Deus. Êxodo 14, 16, 21 e 22 diz assim: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. A obediência nos prepara para vivermos os milagres de Deus. Diga para quem está do seu lado: fé é obedecer. Fé não é um pensamento positivo. Fé é obediência à voz do Senhor. Fé é obediência à palavra de Deus. Há pessoas que chegaram aqui, que Deus está dizendo assim, ó: o milagre ainda não aconteceu, porque você está buscando fazer do seu jeito, da sua forma. Decida obedecer. Acredite, não foi Moisés que abriu o mar. Muitos dizem: Moisés abriu o mar. Não, não foi Moisés que abriu o mar. Quem abriu o mar foi Deus. Moisés simplesmente obedeceu uma direção. Levante a vara. Por isso eu disse aqui antes, quando vocês estavam marchando, existe uma direção que vem da parte de Deus. Não é do nosso jeito, por isso que eu disse: para tudo. E muitas vezes Deus está falando isso aos nossos corações. A boa intenção não é sinônimo de fé. Não é sinônimo de que eu estou agradando o coração de Deus. Ah, Ele entende. Não. Deus, Ele busca a obediência. Porque aquele que obedece é aquele que verdadeiramente confia. Deus, Ele está dizendo aqui que há pessoas que precisam obedecer. Nós vivemos num tempo de muita desobediência. E por isso o mundo está como está. Mas Deus, Ele está nos chamando a atenção e dizendo: filho,
Eu tenho algo extraordinário para você. Chega de fazer do seu jeito. Chega de seguir as suas próprias concepções. A partir de hoje, siga a minha direção. Porque se você confiar na minha direção, se prepare, o mar vai se abrir, grandes coisas você viverá. O Senhor fará com que o extraordinário te alcance. Imagina, de frente para o mar, inimigos vindo atrás, e Moisés dizendo, ó, Deus falou para mim levantar a mão, ou levantar a vara e estender a mão, e o mar vai se abrir. A Bíblia diz que a noite inteira um vento ficou soprando, uma coluna de fogo ficou protegendo para que o povo não chegasse até eles. Que Deus é esse? E quando eles viram, o mar havia aberto. E aquele povo viveu um grande milagre que até hoje nós relatamos esta história. Até hoje nós dizemos que o mar se abriu. Acredite, o mar se abrirá em sua vida e todos saberão que o Senhor é Deus, que o Senhor opera, que o Senhor faz, que o Senhor promete e Ele cumpre todas as suas promessas em nome de Jesus.